Capítulo 20. Dirigir a criação. O poder da persuasão. Nós não vamos ser capazes de operar com sucesso nossa nave espacial Terra por muito mais tempo, a menos que a vejamos como uma nave inteira e nosso destino como comum. Tem que ser todos ou ninguém. Buckminster Fuller. Até agora lidamos principalmente com mudanças individuais, maneiras como as pessoas podem crescer e tornarem-se fortalecidas. Mas um dos aspectos inconfundíveis do mundo moderno é a quantidade de mudanças que acontecem em nível de massa. A ideia de uma aldeia global há muito tempo tornou-se um clichê, mas ainda é verdadeira. Nunca antes na história do mundo houve tantos mecanismos poderosos para a persuasão de grupo, maciça e duradoura. Isso pode significar mais gente comprando Coca-Cola, usando jeans leves e ouvindo bandas de rock and roll. Pode também significar mudanças nas atitudes maciças, positivas no mundo todo. Tudo depende de quem esteja persuadindo e por quê. Neste capítulo, vamos ver as mudanças que acontecem em grande escala, ver como elas acontecem e examinar o que significam. Vamos então ver como você pode se tornar um persuasor e o que você pode fazer com suas habilidades. Pensamos em nosso mundo de hoje como estando inundado de estímulos, mas não é o que realmente a diferencia dos tempos antigos. Um índio andando através dos bosques confrontava-se constantemente com visões, sons e cheiros que poderiam significar a diferença entre a vida e a morte, entre comer e morrer de fome. Não havia falta de estímulos em seu mundo. A maior diferença hoje está na intenção e procura dos estímulos. O índio na floresta tinha de interpretar os significados dos estímulos do acaso. Contrastando, nosso mundo está cheio de estímulos que são conscientemente dirigidos para que façamos alguma coisa. Pode ser uma justificativa para comprar um carro ou um pedido para votar num candidato. Pode ser um apelo para salvar crianças famintas ou um lance para fazer com que compremos mais bolo e bolinhos. Pode ser uma tentativa para nos fazer sentir bem sobre ter alguma coisa, ou uma mensagem para nos frustrar por não termos alguma coisa. Mas o fato principal que caracteriza o mundo moderno é a persistência da persuasão. Estamos constantemente cercados por pessoas com os meios, a tecnologia e o know-how para nos persuadir a fazer alguma coisa. E essa persuasão tem alcance global. A mesma imagem que nos está sendo imposta pode ser imposta em grande parte do mundo no mesmo exato instante. Consideremos o hábito de fumar cigarros. As pessoas em tempos antigos podiam alegar ignorância, mas hoje sabemos que cigarros são prejudiciais à nossa saúde. Eles contribuem para tudo, desde câncer até doenças do coração. Há até uma grande quantidade de forte sentimento público, expresso através de passeatas locais anti-fumo ou plebiscito, que faz os fumantes sentirem que estão fazendo algo mal. As pessoas têm todas as razões do mundo para não fumarem. No entanto, a indústria de tabaco continua a prosperar e milhões de pessoas continuam a fumar cigarros, e muitas outras começando a toda hora. Por que isso? As pessoas podem aprender a apreciar a experiência de fumar, mas é isso que as faz começar? Elas tiveram de ser ensinadas
a como usar um cigarro como um dispositivo para criar prazer. Não era uma reação natural. O que aconteceu a primeira vez que fumaram? Odiaram. Elas tossiram, engasgaram e sentiram-se nauseadas. O corpo delas dizia: esse negócio é terrível, afaste-o de mim. Na maioria dos casos, se sua própria evidência física lhe diz que alguma coisa é má, seria de se esperar que você ouvisse. Logo, porque as pessoas não fazem isso com um fumo? Porque continuam a fumar até que o corpo desiste de protestar e finalmente torna-se adepto? Elas fazem isso porque foram reestruturadas sobre o que o cigarro significa. E então, essa nova representação e estado foram ancorados em um lugar. Alguém com um grande conhecimento sobre persuasão gastou milhões e milhões de dólares para convencer o público de que fumar é uma coisa desejável, através de propaganda perspicaz. Imagens e sons inteligentes foram usados para nos pôr num estado positivo de sentimentos. Então, aqueles estados desejados foram associados ou vinculados a um produto chamado cigarro. Através de repetição contínua, a ideia de fumar tem sido ligada a vários estados desejáveis. Não há nenhum valor inerente ou conteúdo social em um punhado de tabaco enrolado num pedaço de papel. Mas fomos persuadidos que fumar é sexy, ou suave, ou adulto, ou macho. Quer ser como um homem Marlboro? Fume um cigarro. Quer mostrar que chegou de longe, garota? Fume um cigarro. Você veio de longe, tudo bem? Se você estava fumando, provavelmente percorreu um longo caminho para chegar perto de um câncer pulmonar. Não é uma loucura? O que teria isso de encher os pulmões de carcinógenos a ver com qualquer estado desejável? O fato é que os anunciantes fazem em alta escala exatamente o que falamos neste livro. Eles criam imagens que deixam você num estado elevado, receptivo e no auge da experiência. Eles lhe ancoram a mensagem, repetem através da televisão, jornais, revistas e no rádio, de forma que a âncora seja constantemente reforçada e acionada. Por que a Coca-Cola paga Bill Cosby ou a Pepsi-Cola paga Michael Jackson para vender seus produtos? Por que os políticos enrolam-se na bandeira? Por que Miller é feita da maneira americana? Por que gostamos de cachorro-quente, beisebol, torta de maçã e Chevrolet? Essas pessoas e símbolos já são âncoras poderosas na cultura, e os anunciantes simplesmente transferem o sentimento que temos por essas pessoas ou símbolos para os seus produtos. Eles os usam para nos tornar receptivos a seus produtos, porque as campanhas de Reagan na televisão acrescentaram como lance decisivo o símbolo agourento do urso na floresta. O urso, simbolizando a Rússia, era uma âncora negativa poderosa que reforçava a imagem da necessidade de uma poderosa liderança, alguma coisa que Reagan se propunha a continuar a manter. Vocês já não viram ursos nas florestas e sentiram como eram carinhosos? Por que essa propaganda afetou de tal forma o povo? Devido ao cenário, à iluminação, às palavras e à música que usaram. Você pode analisar qualquer propaganda efetiva ou campanha política e descobre que ela segue a mesma estrutura que expusemos neste livro. Primeiro, ela usa estímulos visuais e auditivos para colocá-los no estado que
os promotores desejam. Aí, então, ancoram seu estado num produto ou ação que queiram que tome. É claro que isso é feito muitas e muitas vezes até que seu sistema nervoso ligue efetivamente o estado com o produto ou comportamento desejado. Se for uma boa propaganda, usará imagens e sons que atraiam e afetem todos os 3 maiores sistemas representativos: visual, auditivo e sinestésico. Televisão é um meio bastante persuasivo por fazer o melhor uso de todos os 3 sistemas. Pode dar belas imagens, pode incluir uma canção ou jingle que pegue e pode proporcionar uma mensagem como um soco emocional. Pense nas mais efetivas propagandas feitas para uma bebida leve como Coca-Cola, ou uma cerveja como Miller, ou uma lanchonete como McDonald's. Pense nas propagandas, procure e toque alguém da companhia telefônica. O que todas elas têm em comum é uma forte mistura de VAK, que oferece um gancho para todos. É claro que há alguma propaganda que são efetivas em produzir a imagem oposta. Elas quebram o estado da maneira mais completa possível. Pense nas propagandas anti-fumo. Você já viu uma que mostra um feto fumando um cigarro no ventre da mãe? Ou Brooke Shields com um ar de dopada e com um cigarro saindo de seus ouvidos? Essas propagandas são mais efetivas quando funcionam como padrões interrompidos, quando destroem a aura de encanto que tentaram criar em volta de um produto nocivo. No mundo cheio de pessoas persuasivas, você também pode ser uma, ou pode ser aquela que é persuadida. Você pode dirigir sua vida ou ser dirigido. Este livro, na realidade, foi sobre persuasão. Mostrou-lhe como desenvolver o poder pessoal que o deixa no controle, a fim de que possa persuadir, seja no papel de modelo para seus filhos ou como uma força poderosa no trabalho. As pessoas no poder são as persuasivas. Pessoas sem poder simplesmente agem a partir de imagens e ordens que são enviadas em suas direções. Poder hoje em dia é a capacidade de comunicar e a capacidade de persuadir. Se você for persuasivo sem pernas, convencerá alguém a carregá-lo. Se não tiver dinheiro, convencerá alguém a lhe emprestar algum. A persuasão pode ser a técnica máxima para criar mudança. Afinal, se você for um persuasivo que esteja sozinho no mundo e não quer continuar assim, encontrará um amigo ou amante. Se for um persuasivo com um bom produto para vender, encontra alguém que comprará. Você pode ter uma ideia ou um produto que possa mudar o mundo, mas sem o poder de persuadir, você não tem nada. A vida toda é sobre comunicar o que você tem a oferecer. Essa é a técnica mais importante que você pode desenvolver. Deixe-me dar-lhe um exemplo de como essa tecnologia é poderosa e quanto você pode fazer uma vez que domine as técnicas que a PNL oferece. Quando criei meu primeiro treinamento de 12 dias a profissionais em neurolinguística, decidi introduzir um exercício que realmente fizesse as pessoas usarem o que tinham aprendido. Eis o que fiz. Reuni todos os participantes do curso às 11h30 da noite e disse-lhes que me dessem suas chaves, dinheiro, cartões de crédito, carteiras, tudo com exceção das roupas que vestiam. Disse-lhes que queria provar que, para serem bem-sucedidos, eles não precisavam de nada além de seus poderes pessoais e capacidades persuasivas.
disse-lhes que tinham as técnicas para descobrir e preencher as necessidades das pessoas e que não precisavam de dinheiro, status ou carro ou qualquer outra coisa que a cultura ensina que precisamos para fazer de nossas vidas o que quisermos. Encontrávamos-nos em Carefree, Arizona. O primeiro desafio era encontrar um meio de chegar a Phoenix, distante cerca de 1 hora de carro. Pedi-lhes que recorressem às suas habilidades para chegarem sãos e salvos em Phoenix. Encontrassem um bom lugar para ficar, comer bem e usar suas técnicas de persuasão de maneira efetiva e fortalecedora, tanto para eles como para os outros. Os resultados foram surpreendentes. Muitos deles foram capazes de conseguir empréstimos em bancos de $100 a $500, simplesmente pela força de seus poderes pessoais e coerência. Lembre-se, eles nem tinham documento de identidade e estavam numa cidade onde nunca tinham estado antes. Uma mulher foi a uma grande loja de departamentos e, sem qualquer identificação, conseguiu cartões de crédito que usou no local. Das 120 pessoas que saíram, cerca de 80% foram capazes de conseguir um emprego e 7 conseguiram 3 ou mais empregos no mesmo dia. Uma mulher queria trabalhar no zoológico. Disseram-lhe que havia uma lista de espera de 6 meses, só para voluntários. Mas ela se desempenhou com tanta harmonia que lhe permitiram entrar e trabalhar com os animais. Ela até tratou de um papagaio, usando as técnicas da PNL para estimular seu sistema nervoso. O treinador do zoológico ficou tão impressionado que ela terminou fazendo um mini-seminário sobre como usar esses instrumentos, de forma a afetarem os animais positivamente. Um sujeito que amava crianças e sempre tinha querido falar a um grande grupo delas, foi a uma escola e disse: "Eu sou o orador da reunião. Quando começo?" As pessoas perguntaram: "Que reunião?" Ao que ele respondeu: "Vocês sabem, a reunião marcada para hoje. Vim de muito longe, posso esperar até 1 hora, mas temos de começar logo." Ninguém tinha certeza de quem era, mas ele parecia tão seguro, tão coerente, que decidiram que tinha de haver uma reunião. Portanto, reuniram os garotos e ele falou durante 1h30 sobre como os garotos podiam melhorar suas vidas. As crianças e os professores adoraram. Outra mulher entrou numa livraria e começou a autografar um livro, escrito por uma pregadora da televisão, Terry Cole Whitaker. Ela não se parecia em nada com Terry Cole Whitaker, cuja fotografia estava na capa, mas modelou o andar, as expressões faciais e a risada de Terry Cole. Tão bem que o gerente da loja, depois de ficar atrapalhado com aquela estranha escrevendo em seus livros, deu uma olhada para conferir e disse: "Desculpe, senhora Cole Whitaker. É uma honra tê-la aqui." Algumas pessoas pediram autógrafos e compraram livros, enquanto permaneceu lá. Nesse dia, alguns indivíduos ricos de recursos acabaram com as fobias de algumas pessoas. Outros resolveram problemas emocionais. O forte desse exercício era mostrar a essas pessoas que elas não precisavam nada mais do que os próprios comportamentos ricos e técnicas para encontrarem seus caminhos, sem nenhum dos costumeiros sistemas de apoio, tais como transporte, dinheiro, reputação, contatos, créditos e outros. E a maioria delas teve um dos mais poderosos e agradáveis dias de suas vidas. No primeiro capítulo, falamos como as pessoas têm sentimentos diferentes sobre o poder. Algumas pensam que, de alguma forma, é inconveniente
significa ter controle indevido sobre outros. Permita-me dizer algo. No mundo moderno, a persuasão não é uma escolha. É um fato presente na vida. Alguém está sempre persuadindo. As pessoas estão gastando milhões e milhões de dólares para que suas mensagens saiam com poder máximo e técnica. Portanto, ou você ou outra pessoa qualquer persuadem. A diferença no comportamento de nossos filhos pode ser a diferença entre quem é o mais persuasivo, você ou eu, ou o passador de drogas. Se quiser controlar sua vida, se quiser ser um modelo mais elegante e efetivo para aqueles por quem se preocupa, você tem de aprender como ser persuasivo. Se você abdica da responsabilidade, há muitos outros prontos para preencher a vaga. Até agora, você viu o que essas técnicas de comunicação podem significar para você. Agora precisamos considerar o que essas técnicas podem significar para todos nós juntos. Vivemos na era mais notável da história humana, numa época em que as mudanças que antes levavam décadas, agora podem levar dias. Quando viagens que antes levavam meses, agora podem ser feitas em horas. Muitas dessas mudanças são boas. Vivemos mais, com mais conforto e com mais estímulos e liberdade do que nunca antes. Algumas das mudanças, no entanto, podem também ser terríveis. Pela primeira vez na história, sabemos que temos a capacidade de destruir um planeta inteiro, seja por meio de explosões terríveis ou por morte lenta, poluindo e envenenando o planeta e a nós mesmos. Não é algo sobre o que a maioria de nós goste de conversar. É alguma coisa de que nossas mentes se afastam e não se aproximam. Mas essas situações são fatos da vida. A boa nova é que tanto Deus ou a inteligência humana, ou o puro acaso, ou qualquer que seja a força ou as combinações de forças que você acredite fazer com que estejamos onde hoje estamos, quem criou esses problemas terríveis também criou os meios de mudá-los. Acredito que todos esses problemas do mundo são fatores, mas também acredito numa fonte muito maior do que meu presente entendimento. Dizer que não há uma fonte de inteligência que podemos chamar Deus é como dizer que o Webster Dictionary é o resultado de uma explosão em uma gráfica e que tudo se juntou perfeitamente e em equilíbrio. Um dia, quando comecei a pensar em todos os problemas do mundo, fiquei muito excitado porque notei uma relação comum entre todos eles. Todos os problemas humanos são problemas de comportamento. Espero que você esteja usando seu modelo de precisão agora e esteja perguntando: todos? Bem, deixe-me colocar a coisa dessa maneira. Se a origem do problema não é o comportamento humano, geralmente tem uma solução no comportamento humano. Por exemplo, o crime não é o problema, é o comportamento das pessoas que criam essa coisa que chamamos crime. Muitas vezes pegamos conjuntos de ações e as transformamos em nomes como se fossem objetos, quando na verdade são processos. Enquanto representarmos os problemas humanos como se fossem coisas, acredito que nos enfraqueceremos ao torná-los alguma coisa grande e fora de nosso controle. A força nuclear ou a perda nuclear não é o problema. Como os seres humanos usam o átomo pode ser um problema, se não for controlado efetivamente. Se nós, como nação, decidirmos que esses instrumentos não são as abordagens mais efetivas e saudáveis para o desenvolvimento e consumo de energia, podemos mudar nosso comportamento.
a guerra nuclear não é um problema em si. A maneira como os seres humanos se comportam é que cria ou evita a guerra. Fome não é o problema na África. O comportamento humano é o problema. Destruir as terras uns dos outros não ajuda à criação de um grande suprimento de alimentos. Se a comida enviada pelas pessoas de todo o mundo está apodrecendo no cais, por que outras pessoas não querem cooperar? Isso é um problema de comportamento. Em contraste, os israelenses resolveram um problema muito bem, no meio de deserto. Portanto, se pudermos concordar como uma generalização proveitosa em que o comportamento humano é a origem de todos os problemas humanos, ou que novos comportamentos podem resolver a maioria dos problemas que surgem, então podemos nos tornar bastante animados, porque compreendemos que esses comportamentos são os resultados dos estados em que os seres humanos se encontram e são seus modelos de como agir quando estão nesses estados. Também sabemos que os estados dos quais brotam os comportamentos são o resultado de suas representações interiores. Sabemos, por exemplo, que as pessoas vincularam o processo de fumar a um estado particular. Elas não fumam durante todos os minutos de todos os dias, só quando estão num estado de fumar. As pessoas não comem demais a todos os minutos de todos os dias, só quando aquelas associações ou as ações vinculadas pode efetivamente mudar o comportamento das pessoas. Estamos agora vivendo numa época onde a tecnologia usada para comunicar mensagens para quase o mundo inteiro já está instalada e sendo usada. A tecnologia é a mídia, rádio, televisão, cinema e imprensa. Os filmes que vemos hoje em Nova York e Los Angeles são os vistos amanhã em Paris e Londres, em Beirute e Manágua depois de amanhã, e em todo o mundo poucos dias depois. Portanto, se esses filmes ou livros ou shows de televisão ou outras formas de mídia mudam para melhor as representações interiores e estados das pessoas, elas podem também mudar o mundo para melhor. Temos visto como a mídia pode ser eficaz para vender produtos e espalhar cultura. Estamos agora aprendendo como elas podem ser efetivas para mudar o mundo para melhor. Pense nos concertos de Live Aid. Se não foi uma imensa demonstração do poder positivo da tecnologia da comunicação, então não sei o que foi. Logo, os meios para mudar as representações interiores de um imenso número de pessoas e, pois, os estados de um imenso número de pessoas, é assim os comportamentos de um imenso número de pessoas agora estão à nossa disposição, usando efetivamente nossos conhecimentos nos acionadores do comportamento humano e da atual tecnologia para comunicar essas novas representações para as massas. Podemos mudar o futuro de nosso mundo. O filme documentário Scary Straight, O Medo que Educa, é um grande exemplo de como podemos mudar as representações interiores das pessoas e, por meio disso, mudar seus comportamentos usando os recursos da mídia. É um documentário sobre um trabalho no qual garotos que estavam tendo comportamentos destrutivos e delinquentes eram levados a uma prisão, onde os próprios presos se ofereciam como voluntários para ajudar a mudar as representações interiores dos garotos sobre o que crime e prisão realmente significavam.
Esses garotos haviam sido entrevistados antes. A maioria deles era realmente dura e disseram que ir para a prisão não seria um grande negócio. Suas representações interiores e estados foram efetivamente mudados quando um assassino de várias pessoas começou a lhes contar como era realmente a vida na prisão, relatando os detalhes com tanta intensidade que mudaria a fisiologia de qualquer um. Scared Straight deve ser visto. A continuidade do trabalho mostrou ser incrivelmente efetiva na mudança dos comportamentos desses garotos. A televisão foi então capaz de fazer a mesma experiência para grande número de garotos e adultos, simultaneamente mudando os pensamentos e comportamentos de muitas pessoas. Podemos mudar grande número de comportamentos humanos se pudermos fazer apresentações efetivas que atraiam as pessoas em todos os sistemas representativos primários e se reestruturarmos as coisas de maneira a atrair todos os principais metaprogramas. Quando mudamos comportamentos das massas, mudamos o curso da história. Qual era, por exemplo, o sentimento da maioria dos jovens nos Estados Unidos quando perguntavam como se sentiria indo lutar durante a Primeira Guerra Mundial? Bastante positiva, não? Por quê? As representações da maioria dos jovens sobre guerra foram criadas por canções como Over There e por posters do tio Sam em todos os lugares dizendo: "Eu quero você". O jovem da era da Primeira Guerra Mundial provavelmente imaginava-se como um salvador da democracia e dos povos livres de todos os lugares. Essas espécies de estímulos externos representavam a guerra, de maneira que o deixavam num estado positivo de desejo de ir e lutar. Ele se apresentava como voluntário. Ao contrário, o que aconteceu quando a guerra do Vietnã começou? Qual era o sentimento da maioria dos jovens sobre ir e lutar lá? Bastante diferente, não era? Por quê? Porque havia um conjunto diferente de estímulos externos sendo oferecidos todas as noites a um imenso número de indivíduos, através dessa nova tecnologia chamada Notícias da Noite. Isso mudou as representações interiores deles, dia a dia. As pessoas começaram a representar a guerra como alguma coisa diferente do que tinha sido até então. Não tinha mais lá. Era agora na nossa sala, na hora do jantar, enquanto a víamos em detalhes vívidos. Não eram grandes paradas ou a salvação da democracia. Era estar vendo um rapaz de 18 anos exatamente como o seu filho ou o do vizinho, com o rosto estraçalhado, morrer numa selva longínqua. Como resultado, mais e mais pessoas desenvolveram uma nova representação interior do que significava a guerra, e consequentemente seus comportamentos mudaram. Não estou dizendo que a guerra era má ou boa, estou simplesmente chamando a atenção para o fato de que as representações das pessoas estavam mudadas, e assim estavam seus comportamentos, e a mídia criou o veículo para essa mudança. Nossos sentimentos e comportamentos estão até agora sendo mudados de algumas formas, nas quais podemos nem ter reparado antes. Por exemplo, como se sente sobre extraterrestres? Pense em filmes como E.T., Cocoon ou Contatos Monstros, disformes que viriam morder o seu rosto, engolir sua casa e torturar sua mãe. Agora pensamos neles como seres que se escondem em armários de meninos e andam de bicicleta com seus filhos até poderem voltar para casa, ou como sujeitos que emprestam ao avô a sua piscina
para refrescar-se em dias quentes. Se você fosse um alienígena, com vontade de que as pessoas reagissem a você de forma positiva, preferiria que eles o encontrassem depois de terem visto Invasion of Body Snatchers, Vampiros de Almas, ou saindo de alguns dos filmes de Steven Spielberg. Se eu fosse um alienígena, antes de vir a um planeta como este, conseguiria alguém para fazer muitos filmes sobre o grande sujeito que sou. Assim, o povo me receberia entusiasticamente, de braços abertos. Conseguiria para mim um grande agente de relações públicas para mudar representações interiores das massas sobre quem sou ou com o que eu me pareço. Talvez Steven Spielberg seja, no final das contas, de um planeta diferente. Como é que um filme como Rambo faz você se sentir sobre a guerra? Faz com que matar e atirar napalm pareçam uma diversão ótima, alegre, muito engraçada, não é? Ele nos faz menos ou mais receptivos à ideia de lutar numa guerra? Obviamente, um filme não consegue mudar os comportamentos de um país. Também é importante notar que Sylvester Stallone não está tentando promover a matança de pessoas. Muito pelo contrário, seus filmes são todos sobre como superar grandes limitações por meio de trabalho duro e disciplina. Eles são modelos da possibilidade de ganhar, apesar das enormes desigualdades. No entanto, é importante para nós observarmos o efeito da cultura de massa com o qual deparamos constantemente. É importante para nós ficarmos conscientes daquilo que estamos colocando em nossas mentes e termos certeza de que isso está apoiando os nossos objetivos desejados. O que aconteceria se você trocasse a representação interior do mundo sobre a guerra? E se o mesmo poder e tecnologia que fazem com que um enorme número de indivíduos lute pudessem ser usados efetivamente para ligar as diferenças de valores e representar a união de todos os povos? A tecnologia existe? Acredito que sim. Não me entenda mal. Não estou sugerindo que isso seja fácil, que tudo o que temos a fazer seja realizar uns poucos filmes, exibi-los para todos e o mundo mudará. O que estou sugerindo é que os mecanismos para a mudança estão tão à disposição como os instrumentos para a destruição. Estou sugerindo que nos tornemos mais conscientes daquilo que vemos, ouvimos numa base coerente e que prestemos atenção em como representamos essas experiências para nós mesmos, individual e coletivamente. Se temos de criar os resultados que queremos dentro de nossas famílias, comunidades, países e mundo, devemos nos tornar muito mais conscientes. Aquilo que representamos conscientemente numa larga escala tende a tornar-se interiorizado em grande número de pessoas. Essas representações afetam os futuros comportamentos de uma cultura e do mundo. Assim, se quisermos criar um mundo que trabalha, devemos querer rever e planejar consistentemente aquilo que queremos fazer para criar representações que nos fortaleçam numa escala global unida. Você pode viver sua vida de duas maneiras. Você pode ser como os cachorros de Pavlov, respondendo a todas as ordens e mensagens que surgem em seu caminho. Você pode ser seduzido pela guerra, seduzido por uma droga de comida, ou cativado por todas as tendências que passem pelos canais. Alguém certa vez descreveu a propaganda como a ciência de controlar a inteligência humana o tempo suficiente para tirar dinheiro dela. Alguns de nós vivemos num mundo de inteligências permanentemente controladas. A alternativa é tentar alguma coisa mais elegante. Você pode aprender a usar o seu cérebro,
a fim de escolher os comportamentos e representações interiores que o tornem uma pessoa melhor e, assim, um mundo melhor. Você pode tornar-se consciente de quando está sendo programado e manipulado. Você pode determinar quando seus comportamentos e modelos que lhes são transmitidos refletem seus valores reais, enquanto desliga os que não o fazem. Vivemos num mundo onde parece haver uma nova moda a cada mês. Se você for persuasivo, torna-se um criador de tendências mais do que alguém que só reage a grande quantidade de mensagens. A direção na qual as coisas estão indo é tão importante como o que esteja acontecendo. Direções causam destinos. Portanto, é importante descobrir a direção da corrente e não esperar até você estar à beira das cataratas do Niágara para perceber que está num pequeno bote sem remos. O trabalho de um persuasivo é orientar as maneiras, fazer o mapa do terreno e encontrar os caminhos que levem a objetivos melhores. Tendências são criadas por indivíduos. Por exemplo, o feriado nacional do Dia de Ação de Graças foi criado não por um político, mas por uma mulher que teve uma enorme vontade de unir o nosso país. Seu nome era Sarah Joseph Hale, e ela foi bem-sucedida numa tarefa que durante mais de 250 anos frustrara outros. Muitas pessoas têm a falsa ideia de que o feriado do Dia de Ação de Graças é uma tradição desde que os pioneiros deram graças, em outubro de 1621. Mas isso não é verdade. Durante 155 anos depois disso, não havia uma celebração regular ou unificada do Dia de Ação de Graças nas colônias. A Guerra da Independência conseguiu uma vitória que foi celebrada pela primeira vez por todo o país. Mas, ainda, a tradição não foi mantida. O terceiro dia de Ação de Graças foi feito após a bem-sucedida convocação da Constituição, quando o presidente George Washington proclamou 26 de novembro de 1789 como Dia Nacional de Ação de Graças. No entanto, esse também falhou e não se tornou um evento repetido. Só em 1827 surgiu Sarah Joseph Hale, uma mulher com bastante determinação e persistência para fazer com que tudo acontecesse. Mãe de 5 crianças, escolheu sustentar-se e a família, tornando-se escritora profissional numa época de nossa história em que poucas mulheres eram conhecidas por terem tido sucesso nessa profissão. Como editora de uma revista feminina, fez com que se tornasse um dos maiores periódicos nacionais, com uma tiragem de 150 mil exemplares. Ficou conhecida por suas campanhas editoriais a favor de colégios femininos, playgrounds públicos e creches diversas. E escreveu a canção de ninar Mary Had a Little Lamb. No entanto, o mais importante feito de sua vida foi criar o Dia Nacional de Ação de Graças. Ela usou sua revista como instrumento principal para influenciar aqueles que poderiam instituir tal festividade para a nação. Durante quase 36 anos fez campanha por esse sonho, escrevendo constantemente cartas pessoais aos presidentes e governadores. Em sua revista, publicava anualmente tentadores cardápios de ação de graças. Escrevia histórias e poesias focalizando temas de ação de graças e escrevia editorial após editorial, apoiando um dia anual de ação de graças. Finalmente, a Guerra Civil fez com que Hale tivesse uma oportunidade para expressar sua opinião de uma maneira que atingisse a nação. Ela escreveu:
Não seria uma grande vantagem social, nacional e religiosa ter o nosso Dia de Ação de Graças definitivamente acertado? Em outubro de 1863, ela publicou um editorial, pondo de lado os sentimentos por algum único estado ou território isolado que deseja escolher sua própria data. Não seria mais nobre, mais verdadeiramente americano, tornar uma união nacional quando oferecemos a Deus nosso tributo de alegria e gratidão pelas bênçãos do ano? Ela escreveu uma carta para o secretário de Estado, William Seward, que mostrou-a ao presidente Abraham Lincoln, que sentiu que o conceito de uma unidade nacional estava precisamente certo. 4 dias mais tarde, o presidente fez uma proclamação estabelecendo a última quinta-feira de novembro de 1863 como o Dia Nacional de Ação de Graças. O resto é história. Tudo porque uma mulher com persistência e habilidade persuasiva usou a mídia existente efetivamente. Deixe-me oferecer-lhe 2 possíveis modelos para a criação dirigida, efetiva. Eu tento fazer uma diferença positiva através da educação. Se quisermos ter um efeito positivo no futuro, devemos dar à próxima geração os instrumentos disponíveis mais efetivos para criarem o mundo deles, da maneira que quiserem. Nossa organização tenta fazer isso através de nossos acampamentos de excelência ilimitada. Nesses acampamentos, ensinamos as crianças a usarem instrumentos específicos para dirigirem seus próprios cérebros, para dirigirem seus próprios comportamentos e, assim, os resultados que criam em suas vidas. Elas aprendem a desenvolver profundos níveis de harmonia com pessoas de todas as origens, a modelar pessoas efetivas, a superar limitações e reestruturar suas percepções do que é possível para elas. No fim do curso, a grande maioria das crianças me diz que foi a mais poderosa experiência de aprendizado que já tiveram. É um dos mais agradáveis e recompensadores programas que já tive o privilégio de dirigir. Porém, eu sou só uma pessoa e nossos sócios só podem atingir algumas crianças. Assim, desenvolvemos um programa de treinamento para preparar professores com técnicas de PNL e outras capacidades de tecnologia de desempenho. Ótimo! Esse foi um grande passo visando atingir mais jovens, apesar de não ser em alta escala, que verdadeiramente criasse uma nova tendência em educação. Estamos nos primeiros estágios da conceituação de um novo projeto, ao qual chamamos de Challenge Foundation, Fundação Desafio. Um dos desafios que muitos garotos enfrentam, particularmente aqueles em áreas carentes, é que eles não têm acesso a modelos poderosos e positivos. A ideia da Challenge Foundation é formar uma biblioteca de apresentações de vídeos interativos, mostrando os mais poderosos e positivos desempenhos modelo de nossa cultura. Contemporâneos como juízes da Suprema Corte, artistas e homens de negócios, ou personalidades históricas como John Kennedy, Martin Luther King Jr. ou Mahatma Gandhi. Isso dará aos jovens poderosas experiências para tentarem igualar. Você pode ouvir um professor falar em Martin Luther King, pode ler as palavras de King, mas isso é só uma parte da experiência. E se você pudesse passar 30 minutos tendo-o a lhe dizer pessoalmente suas filosofias e crenças? E se nos últimos 5 minutos o desafiasse a fazer alguma coisa com sua vida? Eu gostaria que as crianças fossem capazes de modelar não só as palavras, mas a tonalidade, fisiologia e presença total desses mestres da persuasão.
Muitas crianças estudando a Constituição, por exemplo, não têm ideia de como ela se relaciona com a vida de hoje. E se tivéssemos um vídeo do principal juiz da Suprema Corte dizendo aos estudantes por que ele dedica cada dia de sua vida defendendo esse documento e como ele as afeta hoje? E se no final ele fizesse a esses jovens um desafio? Pode imaginar o que acarretaria se uma porção considerável das crianças do país pudesse ter acesso regular a essa espécie de estímulos e desafios positivos? Um programa assim poderia mudar o futuro. Se você tem sugestões para tal sistema, convido-o a escrever e fazer comentários. Outro exemplo de como usar influência para criar novas tendências positivas é o trabalho de um homem chamado Amory Lovins, chefe de pesquisa do Rocky Mountain Institute em Snowmass, Colorado. Lovins está envolvido há anos em projetos de energia alternativa. Hoje, muitas pessoas acreditam que a energia nuclear é muito cara, muito ineficiente e muito perigosa para ser usada. No entanto, o movimento antinuclear fez pouco progresso porque é só isso. É antinuclear. Muitas pessoas que se movem em busca de soluções imaginam para que é esse movimento. Algumas vezes é difícil dizer, mas Lovins foi capaz de ter grande sucesso com as companhias de energia por ser mais um perspicaz persuasivo do que um mero protestador. Em vez de atacar as empresas de energia nuclear, ele está proporcionando alternativas que são mais rentáveis, porque não requerem fábricas enormes com custos que podem ultrapassar a casa dos bilhões. Lovins gosta de praticar o que chama de política Aikido, que usa o mesmo princípio de estrutura de concordância para direcionar comportamentos de forma a reduzir ao mínimo os conflitos. Em certo caso, pediram que, numa audiência de avaliação, provasse para uma empresa de utilidade pública que estava planejando uma nova e imensa usina nuclear. A construção ainda não tinha começado, mas a usina já tinha custado $300 milhões. Ele começou dizendo que não estava lá para provar nada a favor ou contra a fábrica. Disse que era no melhor interesse de todos, do serviço e dos usuários, ter um serviço que operasse em condições financeiras seguras. Prosseguiu, então, explicando quanto dinheiro seria economizado só com a conservação e quanta energia custaria se a dispendiosa nova usina fosse construída. Em termos financeiros conservativos, ele discutiu o que isso significaria para a empresa. Foi uma apresentação bem calma. Não foi preciso brigar contra a fábrica ou a força nuclear. Após terminar, ele foi chamado pelo vice-presidente de finanças da empresa de serviços públicos. Quando se encontraram, o funcionário falou sobre o efeito que a usina poderia ter nas finanças da companhia. Disse que, se ela fosse construída, poderia fazer com que a empresa não pagasse dividendos. Um desastre para as ações da companhia. Finalmente, o funcionário disse que se os interventores quisessem, a companhia poderia preferir desistir da usina, assumindo a perda de $300 milhões. Se Lovins tivesse começado como adversário, a companhia poderia ter feito pé firme, de uma forma que não satisfaria ninguém, mas encontrando um chão comum, tentando criar uma alternativa viável, eles foram capazes de chegar a um acordo que beneficiou ambos os lados. Uma nova tendência está começando a se formar.
como resultado do trabalho de Lovins. Outras companhias de eletricidade contrataram-no como consultor para limitar a dependência nuclear e, simultaneamente, aumentar os lucros. Outro caso envolveu trabalhadores em fazendas de San Luis Valley, no Colorado e Novo México. Tradicionalmente recolhiam lenha como principal fonte de energia, mas os proprietários de terras cercaram a área. Eram pessoas muito pobres, mas alguns líderes tentaram persuadi-las de que a situação não era uma desvantagem, mas uma oportunidade. Como resultado, começaram um dos mais bem-sucedidos projetos de energia solar do mundo e ganharam um senso de poder coletivo e boa vontade como nunca tinham tido antes. Lovins cita um caso semelhante em Osage, Iowa, onde a pequena cooperativa de serviço público local decidiu que não estavam usando a sua força eficientemente. O resultado foi um impulso para a climatização das casas e economia de combustível, um esforço tão bem sucedido que a companhia pôde saldar seu débito. Em 2 anos, a despesa se reduziu a 1/3 e os usuários de uma cidade de 3.800 pessoas economizaram $1,6 milhão por ano em custo de combustível. 2 coisas aconteceram em ambos os casos. As pessoas foram capazes de se beneficiar encontrando uma estrutura vencer-vencer, que ajudou a todos. E eles foram capazes de desenvolver um novo senso de autoridade e segurança, aprendendo a agir para conseguir um objetivo desejado. Os ganhos secundários em boa vontade e espírito de comunidade que advieram de trabalharem e agirem juntos foram tão importantes quanto o dinheiro economizado. Essas são as espécies de tendências positivas que podem ser criadas por uns poucos persuasivos decididos. Há um ditado no mundo dos computadores: GIGO, garbage in, garbage out. Lixo entra, lixo sai. Significa que a qualidade que você consegue de um sistema depende inteiramente do que você coloca nele. Se você puser informações ruins, falhas ou incompletas, obterá a mesma espécie de resultados. Hoje, em nossa cultura, muitas pessoas têm pouca ou nenhuma preocupação consistente com a qualidade de informações e experiências que diariamente são disseminadas. De acordo com as últimas estatísticas, o americano médio assiste televisão 7 horas por dia. A US News and World Report declara que crianças em idade escolar assistem a uma média de 18.000 assassinatos. Durante 14 anos de escola, elas assistiram 22.000 horas de televisão, mais do que 2 vezes o tempo gasto nas aulas. É fundamental que observemos como estamos alimentando nossas mentes. Se esperamos que elas cresçam e se alimentem de nossa capacidade de experimentar e aproveitar completamente isso que chamamos de vida. Nós trabalhamos como um computador. Se formarmos representações interiores que nos dizem que arrasar vilas com metralhadoras é certo e que a não saudável comida, junk, lixo, é o que pessoas de sucesso comem, aquelas representações governarão nossos comportamentos. Temos mais poder agora do que nunca antes para moldar nossas percepções interiores, que governam os comportamentos. Não há garantia de que as moldaremos para melhor, mas o potencial está lá e devemos começar a fazer algo a respeito. Os mais importantes problemas que enfrentamos como nação e como planeta
tem a ver com a espécie de imagens e representações de massa que produzimos. A liderança tem a ver com a criação de tendências e é a verdadeira mensagem deste livro. Você sabe agora como dirigir o seu cérebro para processar informações da forma mais fortalecedora. Você já sabe como tirar o som e aumentar a luminosidade da comunicação junk. E sabe como resolver conflitos dentro de seus próprios valores. Mas, se realmente quiser se destacar, você precisa saber como ser um líder, como pegar essas técnicas de persuasão e fazer do mundo um lugar melhor. Isso significa ser um modelo mais positivo e mais perspicaz para seus filhos, para seus empregados, para seus sócios nos negócios, para o seu mundo. Você pode fazer isso a nível de persuasão individual e pode fazê-lo a nível de persuasão de massa. Em vez de ser influenciado por imagens de Rambo delirantemente explodindo outros seres humanos, você pode querer dedicar sua vida a comunicar mensagens fortalecedoras que podem ser a diferença para fazer este mundo da maneira que você quer que ele seja. Lembre-se, o mundo é governado pelos persuasivos. Tudo o que aprendeu neste livro e tudo o que você vê à sua volta confirma isso. Se você puder externar suas representações interiores sobre o comportamento humano, sobre o que é elegante, o que é efetivo, o que é positivo, você pode mudar a futura direção de seus filhos, sua comunidade, seus pais, seu mundo. Nós temos a tecnologia para mudá-la, bem aqui. Sugiro que a use para maximizar seu poder pessoal, aprender como ser efetivo e bem-sucedido no que tentar fazer. Mas não há valor em ser soberano de um planeta agonizante. Tudo sobre o que conversamos, a importância das estruturas de acordo, a natureza da harmonia, a modelagem da excelência, a sintaxe do sucesso e todo o resto, funciona melhor quando é usado de forma positiva, que desenvolva sucesso para os outros tão bem como para nós mesmos. O poder supremo é sinérgico, vem de pessoas que trabalham juntas, não separadas. Nós agora temos a tecnologia para mudar as percepções das pessoas quase num instante. É tempo de usá-la de maneira positiva para a melhoria de todos nós. Thomas Wolfe certa vez escreveu: não há nada no mundo para acabar com o tédio de alguém quanto um sentimento de sucesso. Esse é o real desafio da excelência. Usar essas técnicas em nível mais amplo para nos fortalecer e aos outros de forma a serem verdadeiramente positivas, de forma a gerarem sucesso maciço, alegre e comunitário. A hora de começar a usá-las é agora.